Bom dia! Bom dia, bom dia, bom dia! Estou sem energia em casa. Você tá sem energia em casa? Não, né? Você tá aqui. Geralmente o pessoal só tem, sei lá, internet no Wi-Fi. Eu vou. Tu achou, amiga? Ai, eu ganhei essa blusa nova. E como eu não sei fazer suspense, né? Eu fiquei olhando e falei, eu já ganhei, já quero usar. Tá até com cheirinho de nova, nem lavei. Já queria inaugurar. Eu sou dessas. Gente, ó, bom dia, Sul. Tá sem energia aqui em casa, tá? Faltou energia desde 5h40. E não voltou até agora. Mas eu tenho internet no celular. O computador ainda tá funcionando, ainda tá com bateria. E tem a luz da Highline. Então, vamos começar porque a gente não sabe quanto tempo esse trem vai durar, né? Enfim. Bom dia! Hoje é o primeiro dia da nossa jornada 12A. Não vai ficar gravada, então, se você puder ir lá no grupo e dizer, olha, a jornada começou, mesmo sem energia, a gente vai fazer do jeito que der, porque tudo coopera para o bem, certo? Mas não vou deixar gravada, nem por conta de falta de energia, nem por nada, tá bom? Quem tá aqui é porque tinha que estar e acabou, certo? Eu não tenho como ir lá compartilhar, vou compartilhar com quem aparecer por aqui, certo? E foi dado o aviso também, né? Tá tudo certo. Compartilha com quem você quiser. Não vou deixar gravada, tá? Quando eu acabar, eu vou colocar ela lá na plataforma e quem quiser ver vai ter que pagar R$ 5,55 para ver, que é a plataforma do clube, tá certo? E é sobre isso, tá? Bom dia, Paulinha, Jonas, sejam bem-vindos, sejam todos bem-vindos. Hoje é a nossa primeira da jornada do ano inteiro, né? Do nosso clube, mas vamos fazer uma jornada simplificada de 12 dias, onde nós vamos conversar sobre as 12 áreas da nossa vida. Por que a gente precisa saber sobre isso? Porque é isso que faz a nossa vida, a roda da vida, girar em harmonia. Você já percebeu que muitas pessoas, não sei se você já se viu, já se deparou nessa situação, mas você está indo super bem, por exemplo, no trabalho, tá? Mas seu casamento está uma bosta. Ou no contexto casal você é ótima, porém na criação dos filhos não. Aí você sempre está se vendo pondo sua energia em uma área e as outras ficando a desejar. Isso acontece porque a gente não tem noção do que é a roda da vida, tá? Eu vou abrir aqui, meio que a facão, mas eu vou abrir a roda da vida, para vocês verem o que ela é, né? Eu coloquei isso aqui ontem no meu story, aprove Deus que ela estivesse aqui. Eu acho que dá para entender mais ou menos como que funciona. Agora eu quero que você se veja como o eixo dessa roda, o centro, sabe? No meio aí desse círculo inteiro. Imagine que você é o meinho disso aqui, o centro, tá? O eixo, tá? O nome disso é eixo. Muitas pessoas fazem esse desenho também de outra forma, mas tudo começa dentro de você. E através desse eixo, vários aros vão se formando. Aí agora eu quero que você imagine uma roda de bicicleta, que dá para você enxergar direito. Como que é a roda da bicicleta? Ela tem um meio, que é o eixo, e daquele eixo vai saindo vários aros, não é? Vários ferrinhos, né? Por toda parte tem vários ferrinhos que formam um círculo maior. Concordam? Estão conseguindo acompanhar? Então, você... Ai, não desliga... Aí. Você é o eixo
o eixo que gera vários outros aros. Esses aros desse eixo, dessa roda que a gente está aqui ilustrando como uma roda de bicicleta, que a gente consegue ver aqueles ferrinhos, né? Esse eixo gera vários aros. O que são os aros? As áreas da vida. Vou repetir para quem chegou agora. Bom dia, meninas. Estamos sem energia aqui em casa, então vamos, paciência, mas a gente vai entregar. Você imagine sua vida como uma roda. A roda de uma bicicleta, tá? A roda de uma bicicleta. E você, a sua essência, você é o eixo dessa roda, o centro dessa roda. Olha para esse círculo que está aqui e você se imagine que você é o eixo disso tudo, onde tudo começa. Começa tudo em você. Os aros daquela roda de bicicleta, que são aqueles ferrinhos, são as áreas da sua vida, tá? Todo mundo tem uma vida e essa vida, o estudo de comportamento humano não significa que a sua vida é dividida em 12 áreas, mas para ajudar no desenvolvimento humano, né, no desenvolvimento pessoal, no seu crescimento, na sua prosperidade, na sua cura, a gente dividiu a vida em 12 áreas, tá? Vários estudiosos já fizeram esse estudo, vários deles chegaram a essa conclusão de que a vida tem áreas e que nós devemos harmonizar essas 12 áreas, tá bom? Então, ao longo dos 12 dias, nós vamos conversar um pouco sobre cada uma delas, certo? Então, imagine só, você é o eixo e você tem 12 aros abertos, como se fosse uma pizza. E aí você cortou essa pizza, que é sua vida, em 12 pedaços iguaizinhos, certo? Esses 12 pedaços são as áreas da vida, certo? E nós vamos começar hoje falando sobre a que eu entendi hoje. Deixa eu voltar aqui para a tela. Entendi ser a principal. Aí você vai falar, ela vai falar de espiritualidade. Não. Eu vou falar de propósito. Espiritualidade, ela está dentro das 3 áreas mais importantes da nossa vida. Mas, sem um propósito definido, a gente não consegue se desenvolver espiritualmente. Então, eu quero falar sobre a primeira grande área da nossa vida, que é o propósito. E se você tiver com papel e caneta, eu quero que você anote esses 12 dias para a gente conseguir fazer uma ordem de pensamento, certo? Bom dia, meninas, bom dia vocês que entraram agora. Se você deseja que alguém saiba o que você está aprendendo, compartilha, porque a live não vai ficar gravada, tá bom? E nós temos um tempo estabelecido, às 6h30 essa live encerra, tá? Se Deus quiser que a gente vá até 6h30, porque a gente está sem energia aqui em casa, mas tá tudo certo. Então, vamos lá. Propósito. A gente vai conversar um pouco sobre isso, porque esse deveria ser o início de tudo. Esse deveria ser o início da educação no nosso país, no mundo. Esse assunto deveria ser o primeiro assunto, a primeira historinha que você conta para seus filhos. O propósito de vida teria que ser aquilo que nos dá motivo para viver. E aí a gente passa uma vida inteira, a gente cresce, a gente vira adolescente, a gente casa, a gente arruma emprego, a gente se forma na faculdade e no final a gente fala assim, qual é o meu propósito? Quantas de vocês estão nessa situação? Eu estive nessa situação. Cresci, fui para a escola, amava estudar, né? 1000 coisas. Fui para a faculdade, casei, tive filhos, trabalhei, me frustrei várias vezes e não sabia nem o que era propósito. E descobrindo que eu precisava encontrar, né? Me encontrar, não é encontrar. Vamos corrigir? Você não vai encontrar o propósito, você vai se encontrar com ele. Porque, na verdade, o propósito já está dentro de nós.
Lembra da roda da vida. Você é o eixo que gera todas as áreas da sua vida. E o propósito está dentro dela. O propósito é uma fatia da sua vida. E é bom eu te falar isso, porque o propósito também não é tudo. Sem ele, as outras áreas ficam sem significado. Isso é verdade. Sem um propósito definido, a vida não faz sentido. Se você não tem um propósito definido, que é se encontrar com o propósito, sua vida não vai fazer sentido nunca. Você pode ter filho, você pode ter a casa maravilhosa, você pode ter uma carreira incrível, você pode já ser milionária. Por isso que hoje eu me sinto muito feliz e grata, porque eu não me diminuo mais. Às vezes eu converso com pessoas que já têm um patamar de vida muito acima do meu, mas são alienadas ainda. Não são felizes, vivem doentes, vivem deprimidas. Por quê? Porque dinheiro também não é tudo. Um dinheiro sem propósito não tem significado na vida das pessoas. Uma vida sem propósito não tem significado. E aqui eu quero indicar o livro Uma Vida com Propósito, que eu esqueço o nome dele porque o nome dele é difícil de falar, mas é um livrinho verde e que é indicado em vários... Eu já tive a indicação dele no programa terapêutico, na comunidade que eu estou frequentando agora. É um livro que sempre vem como indicação para você entender o que é propósito, tá? O que é viver com propósito. E hoje eu quero contar um pedacinho da minha história para vocês entenderem como foi que eu encontrei, né? Me encontrei com o propósito. E aí você vai entender que muitas vezes você está escolhendo profissão, trabalho, você está escolhendo coisas para fazer sem focar no propósito, sem se alinhar com o propósito, sem dizer assim, Deus, qual é a tua vontade para a minha vida? Para que eu fui criada? Por que eu estou aqui? Né? Então, de uma forma bem resumida, porque eu já conto minha história aqui todo dia, né? Mas de uma forma bem resumida, para entender o que é propósito, em primeira instância, é que toda a tua dor tem intimidade com o propósito. Tudo que você já viveu na sua vida foi uma forma do Senhor te alinhar com o propósito que Ele tem na tua vida. Tudo. Imagine assim, por exemplo, o desfazer de uma família, né? As pessoas falam assim, nossa, ela errou demais, deve ter acontecido alguma coisa, ele foi um babaca, não importa o que foi, tem um propósito nisso. E muitas vezes você está se impedindo, né? Fugindo do propósito, buscando esses problemas na sua vida. Então, o que acontece? Vou te contar. Eu sempre senti o chamado da comunicação, né? Eu sempre me percebi muito didática, muito teórica, sei ensinar o que for. Eu posso não saber do assunto, mas se eu pegar o livro e ler, eu sei te explicar, sabe? Eu posso nem pegar no negócio, por exemplo, pegar um manual de como montar um ventilador e eu nunca pegar um ventilador para montar, mas se eu ler, eu consigo te fazer montar esse ventilador. Eu fiz isso com o meu irmão aqui no armário de cozinha. Ele não dava conta de ler o manual. Ele tinha a manualidade, ele tinha a força, braçal, tudo. Mas ele não dava conta de ler o manual e saber como montar. Aí eu fui lá e comecei a ler o manual. E o que eu falava para ele era o suficiente para ele ir lá e pegar a peça e fazer o que tinha que ser feito lá no armário. Isso é didática, tá? Esse é um dos meus dons, dos meus talentos. Porém, para fugir disso, eu sempre coloquei vários bloqueios no meu caminho. Um dos bloqueios foi me sentir rejeitada. O sentimento de rejeição fazia eu achar que a minha voz não podia ser ouvida.
tá? E eu vou sempre trazer pra mim, tá bom, gente? Vocês podem dizer assim, não, mas isso aí foi culpa do seu pai, isso aí foi sua mãe que fez, isso aí foi alguém que te traumatizou. Eu sei de toda essa história, tá? Eu fui abusada com 10 anos de idade, eu contraí uma enfermidade venérea com 15 anos, com 16 anos de idade, fui curada dessa enfermidade, estou vivendo, né, um processo de divórcio, então eu sei de tudo isso, eu sei que os traumas existem e que as pessoas também fazem alguma coisa contra nós. Porém, eu só posso mudar a minha vida. Então, não faz sentido eu ficar responsabilizando o outro, quando a responsabilidade e o poder de transformação está comigo, certo? Então, o que eu faço? Na maioria das vezes, eu assumo toda a responsabilidade do que compete à minha vida, certo? Então, ninguém entra num relacionamento tóxico se não quiser entrar. Então, se eu entrei num relacionamento tóxico, quem é que tem que se desintoxicar? Eu. Ninguém me obrigou a entrar. Ninguém me obrigou a começar. Ninguém me obrigou a ir para a faculdade de fisioterapia, passar 5 anos estudando, 5 anos trabalhando e depois desistir. Ninguém me obrigou a entrar no primeiro dia. Ninguém me obrigou a fazer o vestibular, entendeu? Ninguém me obrigou a ir assiduamente para a faculdade durante 5 anos. Ninguém. Ninguém me obrigou a ser a melhor aluna da sala. Ninguém. Entendeu? Ninguém me obrigou a revolucionar a história da humanização do trabalho na saúde na minha cidade. Ninguém, cara. Isso foi incrível. E é parte da minha história. Eu não excluo nada. Nadinha. E foi maravilhoso viver tudo aquilo. Tudo aquilo serviu para despertar a minha consciência e me alinhar com o propósito, que é hoje esse aqui, de ajudar você a pensar melhor sobre a sua vida. Então, como que eu encontrei, né? Me encontrei com o propósito. Todas essas coisas aconteceram. Todas essas coisas ruins, problemas, luta, escassez. E aí eu fui descobrindo que eu me agarrava na escassez para quê? Para justificar a minha fuga do propósito. Sabe o que eu fazia? Eu iniciava um trabalho como esse aqui e de repente eu olhava em volta e falava assim, não, mas eu não vou começar não, porque eu não tenho um microfone para falar e as pessoas não vão conseguir me ouvir. Aí eu não fazia. Ah, não, mas porque eu não tenho uma luz boa, então as pessoas não vão conseguir ver, vão achar o vídeo muito feio, muito caótico. E ó, muitos anos fazendo isso, muitos anos, em qualquer coisa. Por quê? Porque eu estava fugindo do propósito. Você não quer encontrar seu propósito, você está fugindo dele, porque se você quisesse se encontrar com ele, você se permitiria ouvir o seu coração. Quando você sentar e analisar a sua vida, você vai ver que tudo estava ligado a ele. Um exemplo muito forte. Quando eu sofri o abuso, eu nunca tentei contar para ninguém. Nunca tentei contar para ninguém. Nunca. Eu ia engolir aquela história, ó, por muitos anos. Mas você sabe o que Deus fez para mim? Que foi um amor imensurável que Deus fez por mim. Para conseguir me aliviar daquela dor, eu contei para uma amiga. E pedi um segredo, sabe? Não, você não pode contar. Só que aquela amiga, anjo de Deus, via meu sofrimento, via o medo estampado na minha cara. E aí, um dia só, ela, com muita ousadia e muito amor também, ela foi e ela contou para minha mãe. Ela tá com medo de ficar sozinha lá. E ali eu teria a chance de ir a fundo naquela história e fazer um escândalo, né? Não. Eu decidi que a minha mãe não ia acreditar em mim. Eu decidi naquele dia que a minha mãe nunca mais ia acreditar em mim.
Por quê? Porque eu queria calar essa voz. Quem queria calar essa voz? O ego. O ego, ele vai sempre colocar um limite em você. O ego é a sua sombra. O ego é a voz do diabo na tua cabeça, dizendo, não, você não consegue, você tem que parar com isso. Para que você está fazendo isso? Já tem milhões de pessoas fazendo essa mesma coisa. Por que você vai inventar de fazer e ninguém vai olhar para você? Porque já estão olhando para os grandões. O ego, ó, ele vai soando, ele vai falando no seu ouvido. E qual é a diferença da voz do ego, que é concorrente do Espírito Santo de Deus? O ego te oprime, o ego te deixa ansiosa, o ego te faz ficar com falta de ar, o ego faz você ficar irritada, o ego faz você se sentir insuficiente, impotente, rejeitada. E o Espírito Santo faz o quê? O Espírito Santo te traz paz. Todas as vezes que Deus falar com você e que você ouvir o seu coração, que se chama intuição, que é a voz de Deus no seu coração, você vai sentir paz. E eu me encontrei com o propósito, por quê? Porque eu decidi me encontrar com Ele na virada de ano, de verdade, né? Porque uma hora você começa a decidir encontrar o propósito. Eu comecei desse jeito também. Qual é o meu propósito? Eu não tenho um propósito de vida, eu não sei o que eu quero. Eu comecei assim também, lá em 2020. E aí eu entrei na jornada do autoconhecimento, que é um mergulho dentro de você. Eu comecei em 2020. Um mergulho dentro de mim. Por que eu me comporto assim? Por que eu penso assim? Quem foi que colocou essas ideias todas na minha cabeça? Por que eu ainda continuo pensando do jeito que eu não quero pensar? Várias perguntas. Comece pelo porquê. Sempre. E aí, ano passado, na virada de ano, no início de dezembro, de novembro para dezembro, foi exatamente depois do meu aniversário, 21 de novembro, meu aniversário, ano passado. Fiz 30 anos. No dia 21 de novembro de 2022, meu esposo realizou um sonho meu. A gente fez, né, uma mini lua de mel no meu aniversário. Foi incrível, foi maravilhoso. Eu guardo essa memória para sempre. Linda, sabe? Tenho no meu diário. Só que no dia seguinte, meu esposo falou assim, eu quero andar só, não quero mais ficar nesse relacionamento. E ali foi um baque. Foi terrível para mim. Porque eu estava me sentindo muito amada, mas ao mesmo tempo eu estava sendo rejeitada. E tá tudo bem, eu estou ótima hoje. Mas o que eu quero dizer para vocês? Aquilo despertou algo em mim. E disse assim, não, tá repetindo tudo de novo. Um padrão de rejeição está se repetindo na minha vida há 30 anos. Um padrão de ser negada, colocada para escanteio. Por que esse padrão está acontecendo? De que eu estou fugindo para esse padrão estar se repetindo na minha vida? E ali eu mergulhei de verdade. Ai, meu cabelo tá meio estranho aqui, não tem nada não. E ali eu mergulhei de verdade dentro de mim. Aí eu quero dizer um versículo para você gravar na sua memória. Se você realmente está caminhando para se encontrar com o propósito, o Espírito Santo ele vai te guiar. O Espírito Santo é o maior interessado no cumprimento do propósito na tua vida. O propósito ele é de Deus e ele quer que você tenha clareza disso. Deus ele te criou para cumprir um propósito aqui na Terra. E ele já te criou com essa essência. Ele já te criou com talentos, ele já te criou com dons, com uma essência única, só sua, um perfume que é só seu, um jeitinho de ser que só você tem. Mas o ego veio com o ambiente, com os traumas de seus pais, com essa bagaceira toda que é a vida, que a humanidade tem vivido no mundo, veio e bloqueou a sua essência. Quando o ego consegue bloquear a nossa essência, nossa vida para de fazer sentido. Mas aí vamos lá.
depois desse evento, né, que começou lá no final do ano passado, eu falei, olha essa frase, não tenho mais nada a perder. Eu já tinha perdido, né, carro no assalto em setembro do ano retrasado. Aí tinha perdido a nossa casa inteira, porque a gente se desfez da casa com medo de ser assaltado de novo dentro de casa, porque os bandidos eram do bairro. E aí a gente se desfez de casa, a gente foi embora para outra cidade, a gente foi, levou nossas coisas que sobraram, voltou para a cidade sem nada, roubaram parte das coisas lá. O que estava acontecendo? O que estava acontecendo, gente? Estava procurando motivos para ficar parada, motivos para paralisar na vida, motivos para calar a minha voz. E aí, o último evento, né? Que foi esse evento de ouvir a pessoa que eu julgava ser o amor da minha vida. Nunca coloque alguém no lugar que é seu. O amor da sua vida é você. O trono do seu coração é de Deus. Não coloque ninguém no trono do seu coração, porque isso vai dar ruim. A palavra de Deus diz que se alguém se colocar no alto das estrelas, de lá ele derruba, porque Deus não admite. A única coisa que Deus manda você não fazer é criar ídolos. A única coisa que o nosso Pai eterno nos pede é que a gente não crie ídolos. Você tem poder para criar qualquer coisa nessa vida, qualquer coisa nessa terra, menos ídolos. E quando você cria ídolos, o propósito se afasta de você. Então, eu tive a percepção de que eu estava idolatrando um homem, um ser humano, cheio de falhas, cheio de problemas, precisava de cura, mas eu não enxergava aquela necessidade. Por quê? Porque eu idolatrava aquele ser humano. E quando eu idolatrava aquele ser humano, eu dizia não para o chamado de Deus na minha vida. Porque não condizia com aquele ser humano tudo que eu queria fazer. Não condizia. Eu queria acordar cedo, ele queria acordar tarde. Eu queria ir para o mundo, ele queria ficar em casa. Eu queria pregar a palavra de Deus, ele dizia, não tem precisão, tem pastor na igreja. Não com essas palavras, tá? Tô só ilustrando para vocês entenderem. E aí, quando eu ouvi aquilo, né? Não, vou andar só. Tipo assim, você não faz parte mais, não quero você mais na minha vida. Aí eu falei, não tenho mais nada a perder. Quando você não tiver mais nada a perder, você se encontra com propósito. Mas enquanto você estiver segurando um montão de coisa na sua vida, como se fosse tudo na sua vida, o tudo na sua vida vai te impedir de se encontrar com o propósito. O Senhor Jesus disse para aquele jovem rico, em um dos momentos dele de sermão, o jovem rico disse, Senhor, eu já ajudo os pobres, eu faço isso, eu faço aquilo, eu estou te seguindo, eu estou seguindo a palavra. Me diz o que eu faço para andar contigo? E o Jesus fala assim para ele, você já fez, né? Você já faz doações, você já fala da palavra, você é um homem reto, íntegro, temente ao Senhor. Pega tudo que você tem, todas as suas riquezas e dá aos pobres e vem e me segue. Sabe o que aquele rapaz fez? Deu as costas para Jesus. Ele deu as costas para o propósito. Ele deu as costas para o chamado. Por quê? Não é que Jesus queria a riqueza dele. Jesus está pouco se lixando para dinheiro. Jesus queria o coração dele. Mas o que estava no trono do coração daquele jovem? O dinheiro. Aí muita gente diz que o dinheiro é a raiz de todos os males. Não, mas o amor ao dinheiro é a raiz de todos os males. Quem mais quer que você prospere é o Senhor, porque quando você prospera, você ajuda mais pessoas a prosperar também. O problema daquele jovem rico não era que ele tinha riquezas, era que ele amava a riqueza. O problema de Keila não é que ela tinha um marido lindo, maravilhoso, uma família perfeita aos olhos da sociedade. O problema de Keila é que ela idolatrava aquele marido.
E Jesus vem e fala: dá tudo que você tem e me segue. Nossa! Uau! E foi fácil? Não foi. Até hoje eu tenho que lidar com essa situação. Até hoje eu me vejo querendo pegar aquele ídolo de novo e botar de novo no lugar do chamado de Deus na minha vida. Keila, você não quer mais ele? Quer demais, gente. Mas ele vai ter que ficar no lugar que é dele, que é outra área da vida, que é casamento, relacionamento, família. É outro lugar. Dentro do seu coração, nenhuma área da vida fica. O que acontece muitas vezes? Você empreende tanto na busca do propósito, que você pega o propósito e bota no trono do seu coração. O propósito também não é tudo. E você vai ver que eu vou falar sobre as 12 áreas nesses próximos dias e nenhuma delas é tudo. O tudo na sua vida se chama você. Se chama Deus. No final eu vou ensinar vocês o significado de Deus, tá bom? No final, no 13º dia, eu vou ensinar para vocês o significado do nome Deus. Deus, ele não se deu nome, vocês sabem disso, né? Deus é um nome que a gente dá para ele. É uma ilustração que a gente faz dele. Mas o nosso Pai, o nosso Deus eterno, esse Rei dos Reis, Senhor dos Senhores, ele nunca se intitulou. Ele diz que eu sou. Eu tenho vontade de chorar quando eu lembro disso, gente. Mas enfim, o que é o propósito? Propósito é aquilo que te move, é aquilo que faz a tua roda girar e você cuidar de todas as outras áreas da sua vida, porque você entende que você está aqui nessa vida, nessa terra, nesse mundo, para contribuir, para ajudar o próximo, para se amar, para fazer a vontade de Deus. Até agora que eu não entendi qual o propósito. O que arde no teu coração? O que você faria hoje? O que você faria hoje? Que você, assim, faz até de graça. Para eu dizer para você qual a dor que tem intimidade, o que você passou na sua vida que tem intimidade com o propósito, eu teria que ter muito mais tempo com vocês, né? Quem está no desafio comigo sabe, cada aula tem 1 hora, 1h20, né? Fora as outras coisas que vêm depois. Mas, se você parar para observar, toda a tua história de vida, ela gira em torno de um foco, que é o foco do qual você não está tendo, você não está tomando. Aí ontem, como é o nome? Quem foi que me chamou ontem no privado para falar bem assim? Como que você encontrou, você decidiu sobre sua carreira, não foi? Alguém me mandou essa pergunta ontem. Como você descobriu seu propósito? Alguém me mandou essa mensagem. Eu recebi algumas mensagens, mas essa eu parei e respondi ontem mesmo. Eu falei, vem para a live, porque não tem nada a ver com a profissão. Você pode escolher várias profissões. Eu conheço gente que cumpre o propósito e continua estudando. Eu tenho o esposo da minha tia, ele já está na 3ª faculdade. Mas o propósito dele continua sendo o mesmo, que é levar alegria por onde ele passar. Um dia vocês vão conhecer ele, eu vou pedir para ele fazer uma live junto comigo, vocês vão ver do que eu estou falando. Ele é professor, pedagogo, advogado agora, terminando, mestre em psicopedagogia. Enfim, deixa... Em outro momento eu vou mostrar isso para vocês, eu vou pedir para ele fazer uma live junto comigo, e vocês vão entender através da vida dele o que é propósito. Não importa, você pode ter múltiplas fontes de renda e todas elas girarem em torno do mesmo propósito. Você precisa ter isso claro dentro de você. Quando você olha em volta, né? Quando você olha em volta e a gente fala assim, o seu bloqueio, a sua dor, as lutas que você passou na sua vida têm intimidade com o seu propósito. Por quê? Porque Deus, ele vai usar você para ajudar as pessoas
a vencerem exatamente aonde você venceu. Propósito. Como que eu poderia ajudar tantas mulheres hoje? Muitas mulheres hoje vêm até mim. Eu não peço, eu não chamo, eu não falo, eu não divulgo no meu Instagram, mas muitas mulheres vêm conversar comigo exatamente sobre como que eu consigo me amar, como que eu consigo vencer essa rejeição, como que eu consigo agora me respeitar para que o outro me respeite. Eu não falo isso, eu não fico criando conteúdo sobre isso. Mas, o que acontece? O propósito atrai para você as pessoas que você tem que ajudar. Seja vendendo uma joia, seja vendendo roupa. Eu tenho um amigo que está vendendo roupa agora e eu acho lindo. Essa roupa foi de lá, da Chiquitim. Depois eu vou postar na story para vocês comprarem com ela. E eu vejo ela cumprindo o propósito de vida na loja. Cumprindo o propósito de vida dançando no ministério onde ela dança. Cumprindo o propósito de vida na criação do filho. Sendo amiga. E aí eu vou deixar a indicação do livro. É Uma Vida com Propósito. Para você entender. Para você entender que nada na sua vida vai ser descartado por Deus. Você conseguiu vencer uma enfermidade? Eu consegui vencer uma enfermidade. Eu tenho um chamado para ajudar você a lidar com a enfermidade e se curar dela. A cura está dentro de você, assim como essa doença começou de você. Esse é o propósito, gritando dentro da gente. E se eu puder resumir a palavra propósito em uma só coisa, eu vou dizer assim para você. O propósito é reunir o corpo de Cristo. O propósito da humanidade, o propósito de Deus de ter criado a mim e a você é nos unir. Para quê? Para quando Ele vir, estejamos prontos para a vida eterna. O propósito aqui é a eternidade. Tá, Keila, mas e o que eu faço? Eu já sei, eu sou parte do corpo, eu sou parte dessa assembleia inteira. Eu tô aqui, eu quero andar junto com você, eu quero também servir o reino. O que eu faço? O que você gosta de fazer? O que você gosta? Você gosta de cozinhar? Você gosta de cozinhar? Ajude o próximo, nutrindo ele. Ajude o próximo, plantando. Ajude o próximo ensinando a cozinhar. Ajude o próximo a fazer o que ele não sabe e que você sabe. Todo mundo aqui sabe uma coisa que eu não sei. Me ajuda. Eu estou te ajudando com o que eu sei. Eu sei que Deus ele te criou e te chamou para uma missão aqui na Terra. Você não nasceu por acaso. E você também não precisa se martirizar para saber o que eu nasci para fazer. Cuida da sua vida. Se conheça. À medida que você se conhece, à medida que você vai tirando essas camadas, né? A gente não é cebola, sabe? Você não é cebola, você tá cheia de camada. À medida que você vai tirando essas camadas inteiras, você vai se encontrando. Por que muitas pessoas não sabem nem o que é propósito? Todo mundo fica falando propósito, é um motivo para viver. Qual é o seu motivo de viver? Não pode ser. Não pode ser esse emprego, porque você vai perder o emprego, você vai perder sua vida. Seu motivo de viver não pode ser seus filhos. Sabe? Quando seu filho fizer 19, 20, 21 anos, ele vai querer sair da sua vida, porque ele vai querer criar a vida dele. E aí, seu filho vai sair de casa, você vai deixar de viver por isso? Quantas mães pararam de viver porque o filho foi embora? Seu motivo de viver não pode ser seu marido morre, vai embora e você fica como? Não é isso. O propósito é ser um motivo para estar viva e aproveitar até o seu último instante de vida. E eu fico tão feliz que eu falo assim, ó, eu vou fazer isso pro resto da vida. Não importa. E aí ontem eu respondi, eu não sei, eu não esqueci o nome. Se tu estiver aqui na live, tu fala assim, fui eu que perguntei como que você decidiu, né, seguir essa carreira. Eu posso escolher qualquer profissão, e eu posso ter várias,
como eu tenho criado várias áreas, várias coisas. Eu tenho me associado a vários negócios e eu cumpro o meu propósito em todos eles. Hoje, eu sou associada e sócia, né, do Anderson Barbosa através da Amway Brasil, que é uma empresa incrível. Hoje, eu sou infoprodutora. Hoje, eu sou afiliada de pessoas incríveis que trabalham com marketing digital, que dá muita grana. Então, assim, em tudo isso, eu estou ali, porém eu estou propagando a mensagem. Eu estou ajudando as pessoas também a vencerem, a cuidarem das próprias vidas, a assumirem o controle do seu pensamento, do seu sentimento, do seu entendimento e comportamento. É meu propósito. Mas eu posso fazer o que eu quiser. Você também. Se encontre com o propósito. Como? Se conheça. Primeiro passo. Se conheça. Você tem que descobrir. Você tem que descobrir o que te bloqueia. Você tem que descobrir o que te sabota, o que você ama. E para descobrir o que você ama, você tem que tirar os sabotadores, porque os sabotadores mentem para você. O que são sabotadores? São as criações do ego. São os paradigmas. E aí esses paradigmas paralisam você e faz você acreditar que você é aquela pessoa pequena, que não dá conta de nada, que não aprende. Essas coisas todas. Aí você quebra o paradigma e você cria uma nova história. E você encontra com a sua essência, com aquilo que te faz sorrir, mesmo quando você está num quarto sozinha. Você está no banheiro, se olha, não tem ninguém, você está sorrindo. Nossa, é linda, né? Isso é maravilhoso. E é assim. Exatamente assim. Aí minha filha perguntou assim, mãe, pra que você passa perfume para dormir? Por que eu passo perfume para dormir? Porque eu sou a melhor companhia que eu tenho. Sempre foi assim. Por mais que eu fosse julgada e criticada, né? E que hoje eu entendo que realmente se a pessoa que estava caminhando comigo não viver uma transformação, ela não consegue ficar perto de mim. Por quê? Porque o propósito também repele. Olha só o que acontece quando você se encontra com o propósito de Deus na sua vida. Ele vai atrair as pessoas que estão caminhando no mesmo propósito ou desejando isso. Ele vai manter as pessoas que precisam estar com você até o cumprimento de alguma missão. Ou esse propósito vai repelir as pessoas que não estão alinhadas com ele. Então, o propósito, ele tem esse poder de atrair, de manter e repelir. Então, não se espante. Quando você se encontrar, algumas pessoas vão sair da sua vida. Por quê? Porque elas não estão alinhadas com o propósito. Você não vai precisar falar nada. A pessoa fala assim, você tá estranha, eu não tô afim mais de andar com você não, você tá muito diferente. Mas o que importa aqui? Importa que você esteja em paz. O sinalizador de cumprimento de propósito é a paz. Tá em paz? Tá tudo certo. Continua. O Espírito Santo tá te guiando. O sinalizador de que nós estamos sendo guiadas pelo Espírito Santo de Deus é a paz de espírito. Por quê? Porque o Espírito ele só se conecta com o Espírito. E o Espírito Santo, ele só tem uma linguagem, que é o amor e a paz. Se você tá inquieta, tá ansiosa, tá preocupada, tá... Sabe? Não tem Espírito Santo nisso. Tem ego. O ego é que te critica, o ego é quem ataca, o ego é quem se sente... Como que eu falo? O ego é que se sente rejeitado, o ego é que faz todos esses sentimentos aflorarem dentro de você. Então, quando você está se sentindo, ele está me criticando. Não, você está se sentindo criticada. Ele está me ofendendo. Não, você está se sentindo ofendida. Mas estão me rejeitando, estão me ignorando. Não, você está na mesa errada, se sentindo rejeitada. Tá bom? É sobre isso. E encerramos nossa live. Passei 10 minutos e eu ainda fico aqui até 7 horas da manhã. Vocês sabem disso, né? Converso demais. Bem-vindo a vocês que estão aqui hoje pela primeira vez. Eu me chamo Keila Costa. Meu propósito aqui é iluminar sua mente, te ajudar a pensar melhor sobre tudo na sua vida, tá? Conta comigo para vencer e agora vá cuidar da sua vida. Nos vemos amanhã às 5h55
E glória a Deus. Não tinha energia aqui hoje. Tá faltando energia no caso de vocês? Na minha não voltou ainda. Mas a bateria do computador aguentou. Tá bom? Digita assim pra mim, ó. Eu nasci com um propósito. Digita assim para você gravar isso na sua mente. Você não tem que achar o propósito. Eu não sei, você não sabe. Por quê? Porque você não se conhece. Mas você nasceu com um propósito, tá? Então, se você tá lendo, você tá me vendo, você tá com seus dedinhos aí pronto, eu quero que você escreva, que você fixar isso. Eu nasci com um propósito. Deus me criou com um propósito, para um propósito nessa terra. Existe dentro de mim um chamado. E esse chamado está falando comigo a vida inteira, até que eu entenda e viva esse propósito. E viva uma vida com propósito, tá? Se você não entendeu, vem amanhã e depois de amanhã e nos 12 dias você vai entender que tudo gira e se encontra no propósito no final, tá? Eu queria começar pelo propósito justamente por isso. Ele vai alinhar toda a sua vida. Porque quando eu cumpro o propósito, eu cuido da minha vida inteira, de todas as 12 áreas dessa vida. Porque eu sou o eixo, eu crio essas 12 áreas e eu nutro elas e eu fundamento elas no propósito. Tá bom? Deus abençoe. Isso, as meninas estão já digitando aí. Eu acho que tem um delay, né? Eu falo e aí demora um tempinho, vocês conseguem me ouvir depois. E tá tudo certo. Muito obrigada, tá bom? O que eu vou fazer? É de lei, né? Eu fazer isso. Eu vou fazer um print da minha tela. Se você quiser, você pode fazer da sua e me marcar, tá? Mas eu vou fazer um print, escuta. E eu vou postar uma caixinha no meu story, onde você vai me dar um feedback do que você pegou disso tudo, tá? Foi 45 minutos de live. De tudo você ouviu, você só vai digitar o que você pegou. Não importa, eu só peguei isso. É só isso mesmo. Esse é o seu código de hoje. Não fica querendo pegar tudo. A gente não é esponja para assimilar tudo. Entenda que você aprendeu hoje o que você precisava para hoje. Amanhã você vai aprender o que você precisa para amanhã. Então, vivo hoje. Pegou o código, vai lá, aplica, sabe? Pensa sobre isso, medita nisso, pesquisa sobre isso, tá? E aprofunda. Isso aqui é superficial. A gente teria que andar junto mesmo para entender tudo de fato, tá bom? Beijo, vá cuidar da sua vida e até amanhã às 5h55, tá bom? Tchau!